Concedei-me, Senhor, coragem para modificar o que eu posso modificar. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra A do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos no Dia a Dia. A de alimentação consciente. Nós estamos no ciclo do próximo passo possível. Nos capítulos anteriores dessa área de alimentação consciente, nós vimos as pedras fundamentais, que a alimentação consciente não é só sobre comida, e sim sobre tudo o que você consome, absolutamente tudo. A questão é se está te nutrindo ou desnutrindo, te alimentando ou não. E percebemos isso através do Mindful Eating. O Mindful Eating fala a respeito de comida mesmo, mas aqui nós usamos para o todo. Tela, conversa, amizade, tudo que você está deixando entrar na sua boca, nos seus ouvidos, no seu nariz, enfim, no seu ser, na sua pele. E observamos com Mindful Eating, temos a atenção plena enquanto nós estamos tendo essas ações. E se você treina essa atenção plena, você fica mais consciente aos gatilhos e entende por que está com vontade de mastigar, ou ficar na tela, ou ficar conversando com tal pessoa, naquele momento a momento. E então você consegue encontrar saídas para suprir a necessidade de uma outra maneira. E fazemos isso fazendo o mínimo viável. Concentra no mínimo movimento possível. E muitas vezes esse movimento é uma não ação. É um pausar, é um silenciar, é fazer a RPM, a respiração pausada meditativa. E em alimentação bem pé no chão, falamos da importância da hidratação. Como é que foi o seu consumo de água essa semana que passou? Que cor que tem estado o seu xixi? Ele tem estado amarelo clarinho, quase transparente? Consuma água. Faça um xixi clarinho, o seu corpo precisa se limpar por dentro. E também de alimentação pé no chão. Descasque mais, desembale menos. Como que foi isso essa semana? E no áudio anterior nós juntamos mais um tijolinho. Nós falamos do ciclo de 5 R's, do 4 R's mais 1, na verdade, para manter a rota. Falamos sobre o primeiro R, que é reconhecer. Bora aprofundar? Nós estamos conversando sobre o mapa da transformação, aquele desenho que eu criei que representa os 12 passos, os seus ciclos, suas camadas e as virtudes norteadoras. Nós estamos na última camada, as virtudes norteadoras. Elas são inspiradas no poema Oração. Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Ontem falamos sobre serenidade. Hoje vamos conversar sobre coragem. Concedei-me, Senhor, coragem para modificar as que posso. Nós, logo no começo, não à toa, falamos sobre coragem. Coragem é ação do coração. Agir a partir do coração. E coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. E essa oração junta tudo isso. Que eu tenha coragem apesar do desconforto. Que eu tenha coragem apesar do medo. Que eu tenha coragem apesar da sensação de culpa para fazer as coisas, as ações que eu posso modificar, que estão no meu locus de controle interno. Senhor, concedei-me
essa coragem. Como é desafiador, como é desconfortável, mas me concedei essa coragem, porque eu invista a energia, a necessidade que eu tenho de controle no que eu realmente tenho o poder de modificar. São exemplos do que a gente pode modificar: falar ou ficar em silêncio, fazer uma ação ou desistir de fazer uma ação, abrir mão de fazer uma ação, deixar de fazer uma ação viciosa, deixar de ser reativa, sem pensar antes de agir, ou decidir e escolher ter ações conscientes. E o Abhaya Mudra, dizer sim, dizer não. Ter coragem de dizer os nãos que são necessários para que tenha espaço para os sims da vida mais leve. E a alimentação consciente é um dos fatores que nós temos um dos maiores poderes de modificar. O que nós fazemos que alimenta o nosso ser, isso nós temos poder de modificar. Então concedei-me, Senhor, coragem para mudar a minha alimentação, que eu tenha uma alimentação mais consciente, mais virtuosa, seja na comida, seja nas telas, seja nos meus relacionamentos, seja em tudo que eu estou consumindo, que me nutra, que isso traga nutrição para o meu ser. Do que é que você tem alimentado a sua alma? O quanto que essa falta de rendição ao poder superior, essa alma desnutrida que não reparou danos que foram sofridos, mas danos também que nós atacamos. Sim, por medo, por receio, por entrar na defensiva. E então a gente não elabora bem esse processo e aí a gente vai buscar no alimento esse conforto de ações viciosas. Quando eu estava nesse processo de desenvolvimento pessoal, eu sou uma pessoa que tem uma tendência maior ao mundo científico. E eu queria colocar Deus à parte. E eu percebi que tinha bastante linha que colocava Deus à parte, sabe? Deus e ciência não conversa. Só que não é assim. Eu não acredito que seja assim. Para mim não funcionou. Eu acredito que sim, e perceba de tudo que eu falo aqui, que ciência, teologia, de uma forma ecumênica, de uma forma que abrace religião, mas que seja maior, que abrace a espiritualidade. Ciência, espiritualidade e teologia, essas três áreas, elas se complementam de uma forma maravilhosa. E é com base nessas três áreas, ciência, no caso muito de neurociência e a biologia como um todo, que é a minha origem acadêmica, mais a parte de filosofia, que é essencial em virtudes e valores, e a teologia, mas nessa área de espiritualidade, de uma forma ecumênica, dão um norte, acalmam o coração e se complementam profundamente. Essas são as bases que eu uso aqui nesse processo. E para tudo. E no assunto de hoje, a alimentação consciente. Eu te pergunto, como foi a alimentação consciente? Como você tem se alimentado dessas três grandes áreas? Filosofia, ciência e espiritualidade. Como você pode melhorar essa nutrição do seu corpo, emoções e mente? Bora pôr na prática, pro treino, pé no chão? Faça as anotações no seu Common Place Book. O que te tocou? Pesquise, se aprofunde em temas mencionados que chamaram a sua atenção. E o óbito angular dessa área, como foi? Mantenha o olho no radar da vida mais leve 360 nessa área de alimentação consciente.
Como é que foi a tração da sua roda traseira? Ou seja, as ações que você fez nessa área de alimentação consciente essa semana, como é que foi? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você fará a próxima semana? Essa é a direção, é a mão no guidão da sua bicicleta para a próxima semana, para onde você vai. Lembrando, ao retirar uma ação viciosa, observe e necessariamente coloque uma outra ação virtuosa, mais saudável no lugar. Não existe buraco vazio na natureza e no universo. Se você tira uma atitude viciosa, necessariamente precisa vir uma virtude no lugar. Porque nós estamos aqui treinando e melhorando o gostar de habitar em você, de ser você, porque é primeiro dentro e depois fora. E então é uma questão dessa decisão e depois simples questão de treino, repetição. E aí, quem é que quer essa coragem, essa ação do coração para ter um ser realmente nutrido? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!